Já se sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse desabando e você não pudesse fazer nada a respeito? E que a ansiedade e o estresse se tornaram seus companheiros constantes? Se sim, você não está sozinho. Mas e se eu te dissesse que, há mais de 2000 anos, as pessoas já haviam encontrado uma maneira eficaz de lidar com isso? Hoje, vamos falar sobre o estoicismo e vamos explorar 50 princípios estoicos que podem transformar radicalmente a sua vida. Mas não se assuste, não vamos te apresentar uma lista tediosa. Vamos focar na essência. 5 ideias-chave que englobam todos esses princípios e que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Fique conosco e você vai descobrir como uma filosofia antiga pode se tornar a sua superpotência no mundo moderno. Para começar, vamos fazer uma breve viagem no tempo. O estoicismo surgiu na Grécia Antiga e, mais tarde, floresceu no Império Romano. O mais interessante é que seus adeptos eram pessoas muito diversas. O imperador Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos de seu tempo; Sêneca, um rico dramaturgo e conselheiro imperial; e Epicteto, que iniciou sua jornada como escravo. Um imperador, um conselheiro e um escravo. Todos eles encontraram na mesma filosofia a chave para a força interior e a tranquilidade. Como isso é possível? Vamos entender. Então, vamos começar pelo princípio fundamental, pela ideia que está na base de todo o estoicismo. Se compreender apenas esta, a sua vida já se tornará muito mais tranquila. É a chamada dicotomia do controle. Parece um pouco científico, mas na verdade é incrivelmente simples. Os estoicos dizem: divida tudo o que acontece na sua vida em 2 cestas. Na primeira, coloque aquilo que você pode controlar totalmente. Na segunda, todo o resto, aquilo em que você não consegue influenciar de maneira nenhuma. O que está na primeira cesta? Na verdade, não é assim tanto. Os seus pensamentos, os seus julgamentos, as suas reações aos acontecimentos, as suas decisões e as suas ações. É tudo. Esta é a sua zona de responsabilidade. E o que está na segunda, a cesta enorme? O clima, a economia, o trânsito, a opinião de outras pessoas sobre você, o seu passado e até a sua saúde, em certa medida. Você pode influenciá-la, mas não pode controlá-la totalmente. Agora, o mais importante. Os estoicos nos ensinam a direcionar 100% da nossa energia para a primeira cesta e 0% para a segunda. Vamos a um exemplo. Imagine, você está preso num engarrafamento daqueles, está atrasado para uma reunião muito importante. Reação comum: raiva, estresse. Você começa a buzinar, xingar os outros motoristas, verificar a hora o tempo todo. Mas o que você pode controlar disso? Nada. O engarrafamento não vai sumir por causa da sua raiva. Um estoico, nessa situação, raciocina de outra forma. Ele reconhece: o engarrafamento está fora do meu controle. Não consigo fazer os carros andarem mais rápido. Mas o que ele pode controlar? A sua reação. Ele pode ligar uma música ou um podcast interessante com tranquilidade. Pode ligar e avisar sobre o atraso. Pode simplesmente usar esse tempo para pensar ou para respirar. Ele muda o foco da raiva inútil para o que está ao seu alcance. Sente a diferença? E é aqui que chegamos ao principal mito. Muitos pensam que os estoicos são como robôs insensíveis que suprimem todas as emoções. Isso é uma completa inverdade. Um estoico também sentirá um pico de irritação no engarrafamento. Ele não é um robô, mas ele não permitirá que essa emoção o domine. Ele a verá, dirá a si mesmo: ah, lá vem a irritação. E escolherá conscientemente não se deixar levar por ela. Isso não é supressão, mas gestão. Isso não é indiferença, mas uma escolha consciente sobre onde gastar a sua energia preciosa. Certo, já percebemos onde devemos focar, no que está sob o nosso controle. Mas como agir exatamente? Como tomar decisões? A resposta dos estoicos é simples: escolha sempre a virtude. Neste momento, muitos devem estar a pensar: ah, não, outra vez uma palestra aborrecida sobre moral.
Mas esperem. Para os estoicos, virtude não era sobre ser santo. Era algo extremamente prático. Na verdade, era um manual sobre como ser a melhor pessoa que você pode ser. Eles destacavam 4 qualidades principais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. E tudo o resto, dinheiro, saúde, reputação, sucesso, eles chamavam de coisas indiferentes. Isso não significa que não se importassem. Claro, é melhor ser saudável e rico do que doente e pobre, mas essas coisas não o tornam uma pessoa boa ou má. São externas. A sua virtude, o seu caráter, são internos. E só isso tem verdadeiro valor. Imagine a seguinte situação no trabalho. O seu chefe pede-lhe para embelezar um pouco o relatório para um cliente, a fim de fechar um negócio lucrativo. Se o fizer, receberá um bônus considerável. Se recusar, pode acabar por criar problemas para si. O que é o que nesta situação? O bônus é uma coisa indiferente. É agradável, mas é algo externo. A sua decisão, mentir ou ser honesto, é uma manifestação de virtude ou vício. É a sua escolha interna. O estoico escolherá a honestidade. Não porque não queira o dinheiro, mas porque a sua paz interior e o seu autorrespeito, baseados num ato justo, são muito mais valiosos do que qualquer bônus. Ele entende que o dinheiro vai e vem, mas uma mancha na reputação perante si mesmo permanecerá. Ele coloca o seu caráter acima de qualquer benefício externo. E nisso reside uma força incrível, que nos liberta da perseguição por coisas que, na verdade, não nos tornam felizes. Então, sabemos onde focar a nossa atenção e qual princípio nos deve guiar. Mas o que fazer com as emoções que nos dominam constantemente? Com a ansiedade, a raiva, o ressentimento? Aqui, o estoicismo nos oferece, talvez, a sua ideia mais revolucionária. Gravem esta frase de Epicteto. Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas sim as suas opiniões sobre elas. Vou repetir. Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas sim as suas opiniões sobre elas. Toda a dor, negatividade e estresse nascem não de fora, mas dentro da nossa própria mente. É o resultado da nossa avaliação, do nosso julgamento sobre os acontecimentos. O evento em si é neutro. Tomemos um exemplo simples, mas muito ilustrativo. Ser despedido de um emprego. Para uma pessoa, isso será uma verdadeira catástrofe. Ela pensará: é o fim, eu sou um fracassado. Nunca vou encontrar outro emprego. Como é que vou pagar as minhas contas? Estes pensamentos vão gerar pânico, desespero e até depressão. Outra pessoa, ao confrontar-se com o mesmo evento, o despedimento, pode pensar de forma diferente. Por exemplo: ótimo, eu nem sequer gostava desta função. Agora tenho a oportunidade de encontrar algo que realmente me agrada. Ou talvez deva mudar de profissão por completo. É uma oportunidade para um novo começo. Estes pensamentos vão gerar não pânico, mas sim entusiasmo e esperança. Vejam bem, o evento é o mesmo, o despedimento. Mas a reação emocional é completamente diferente. Por quê? Porque a percepção mudou. O julgamento sobre esse acontecimento também mudou. O estoicismo ensina-nos a fazer uma pausa. Entre o que acontece e a nossa reação emocional, existe um ínfimo espaço. E nesse espaço reside a nossa liberdade. A liberdade de escolher como vamos interpretar esse acontecimento. Podemos escolher ver um problema como uma catástrofe, ou podemos ver nele um desafio, uma lição ou uma oportunidade. A escolha é sempre nossa. E quando você verdadeiramente percebe isso, você recebe a chave para gerir o seu estado emocional. Você deixa de ser uma marionete das circunstâncias externas e torna-se o arquiteto do seu próprio mundo interior. Agora, vamos mergulhar em uma das práticas estoicas mais incomuns, mas incrivelmente poderosas. À primeira vista, ela pode parecer um tanto estranha e até assustadora. É conhecida como premeditatio malorum, ou em termos mais simples, visualização negativa. Mas o que exatamente é isso? Trata-se de um exercício mental
em que você, de forma intencional e detalhada, imagina que algo ruim já aconteceu. Não é um simples "e se", mas sim um "imagine que isso já se concretizou". Por exemplo, você pode imaginar que perdeu o emprego, que terminou um relacionamento com alguém querido, que sua casa foi assaltada, ou que você ficou gravemente doente. Parece um caminho direto para a depressão, não é? No entanto, o efeito dessa prática é exatamente o oposto. Ela tem dois objetivos principais. Primeiro, funciona como uma espécie de vacina contra as adversidades da vida. Ao pensar com antecedência no pior cenário possível, ele deixa de ser tão aterrorizante. É como se você ensaiasse sua reação. Você se pergunta: ok, isso aconteceu. E agora? O que farei? Quais são minhas opções? E você perceberá que, mesmo na pior das situações, quase sempre há uma saída. Isso tira do medo o seu poder paralisante. Quando algo ruim realmente acontecer na vida real, você já estará mentalmente preparado. Em segundo lugar, e talvez este seja o ponto mais crucial, a visualização negativa é uma ferramenta poderosíssima para cultivar a gratidão. Quando você, por um instante, imagina que perdeu algo de valor, um ente querido, sua saúde, sua casa, e depois retorna à realidade e percebe que tudo isso ainda está com você. Bem, você passa a valorizar isso centenas de vezes mais. Sêneca aconselhava: ao começar o dia, diga a si mesmo: posso não chegar até a noite. Não para cair em desespero ou tristeza, mas para viver aquele dia da forma mais plena e consciente possível. A visualização negativa não é pessimismo. É um realismo estratégico que nos torna mais fortes diante das dificuldades e nos ensina a apreciar o que temos aqui e agora. E, finalmente, chegamos aos dois últimos princípios, que podem ser considerados o ápice da sabedoria estoica. Podem parecer um pouco sombrios, mas, na verdade, proporcionam uma incrível sensação de liberdade e propósito. São eles, os famosos memento mori e amor fati. Comecemos por memento mori. Do latim, significa lembra-te da morte. Os antigos estoicos lembravam-se constantemente de que a vida é finita. Tinham até o costume de manter um crânio na mesa de trabalho, como símbolo da transitoriedade da existência. Mas, para que se assustar tanto? O objetivo não era viver com medo, mas sim descartar tudo o que é inessencial. Quando você realmente percebe que seu tempo é limitado, toda a agitação insignificante, os ressentimentos, as discussões e a busca por coisas desnecessárias perdem completamente o sentido. Você começa a fazer a si mesmo as perguntas certas. Em que estou gastando meus preciosos minutos? Isso é realmente importante? É assim que quero ser lembrado? A consciência da morte é o filtro mais poderoso, que ajuda a separar o essencial do secundário e a focar em viver uma vida com propósito. O segundo princípio é amor fati, que se traduz como amor ao próprio destino. É a ideia de que não se deve apenas se conformar com o que acontece, mas sim aceitar e até amar isso. Aceitar tudo, tanto o bom quanto o mal. Não lutar contra a realidade, não gritar, porque isso está acontecendo comigo, mas sim dizer que assim seja. Isso não é passividade, é a mais alta forma de aceitação. Se você perdeu o emprego, amor fati não significa ficar de braços cruzados. É dizer a si mesmo: ok, esta é a minha realidade agora. O que posso extrair disso? Que lição, que oportunidade? Significa ver em cada obstáculo não uma parede, mas um degrau. Amar o seu destino significa confiar na vida e entender que mesmo os desafios mais difíceis podem ser parte do seu caminho para o crescimento e a sabedoria. Juntos, memento mori e amor fati criam um alicerce incrivelmente sólido. O primeiro nos diz: haja, viva a vida plenamente, porque o tempo está passando. E o segundo adiciona: e aceite tudo o que a vida lhe apresenta como uma bênção. E é aqui que reside o grande ponto.
Muitos pensam que o estoicismo é sobre suprimir emoções, tornar-se insensível e indiferente a tudo. Mas isso está longe da verdade. O estoicismo não significa não sentir nada. É sobre não permitir que os sentimentos o controlem. É um sistema operacional prático para a sua mente no século XXI. O que é mais surpreendente no estoicismo é que suas ideias centrais eram abraçadas por pessoas de camadas sociais absolutamente distintas. O imperador Marco Aurélio, que governava um vasto império, e o escravo Epicteto, cuja vida dependia completamente da vontade de seu mestre, encontravam consolo e força nos mesmos princípios. Isso demonstra que não são as circunstâncias externas que definem nossa felicidade, mas sim a nossa postura interior. O estoicismo nos ensina não a como evitar as tempestades da vida, mas sim a como construir um navio forte dentro de nós e manter a serenidade no meio delas. Agradeço por ter assistido a este vídeo até o fim. Se essas ideias milenares, mas tão atuais, foram úteis para você, deixe um like e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. E agora, uma pergunta para você. Qual princípio estoico você considera mais útil neste momento? Ou, quem sabe, você tem sua própria forma de manter a serenidade em momentos complicados? Deixe nos comentários. Vou adorar ler.